Olha, na semana em que o Copom manteve a Selic em 10,5% ao ano, a expectativa agora é para a divulgação da ata do comitê. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Carlos Caixeta, conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Como vai? Boa noite. Muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan, Carlos. Boa noite, Thiago. Boa noite, Zé Maria. Boa noite a todos que estão conosco. É um prazer. Bom, essa semana foi tumultuada. Além da discussão do Copom, nós tivemos decisões sobre os juros nos Estados Unidos, mais uma alta do dólar aqui no Brasil, um recorde desde 2021, que não tínhamos uma alta tão expressiva. E eu pergunto, o comunicado que o Copom fez já na quarta-feira sinaliza preocupação com a inflação e também com as questões internacionais. O que pode avançar a ata do Copom na semana que vem, Carlos? A ata do Copom, ele traz mais termos técnicos sobre o andamento da Selic, né? O que o Copom pretende. Mas nesse comunicado do Copom, ele já indicia, assim, ele traz muitas mensagens assim, importantes para a gente. Eu procuro traduzir o que o Copom traz, né? Por exemplo, nesse comunicado deles, ele trouxe uma frase interessante que eu traduzo as frases. Ele disse assim, ó, o comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária. É o comunicado. Eu traduzo isso. Olha o que o Banco Central quer dizer com um linguajar que todo mundo entende. O Banco Central está dizendo assim, ó, o governo precisa levar a meta fiscal a sério e também observar o seu endividamento, fazendo a sua parte no controle dos gastos e boa gestão pública, pois isso impacta diretamente a inflação e nossas decisões sobre a Selic. É isso que o Banco Central está dizendo. Então, assim, a gente tem que entender o que o Banco Central está dizendo com um linguajar mais claro. Sim. Eu vou chamar o José Maria Trindade, que participa também da nossa conversa. José Maria, o economista Carlos Caixeta conosco. Pois não, professor, a gente aqui compara muito esses comunicados, né, da reunião do Copom, parecido aquelas previsões de Nostradamus. Olha, se o Sol se alinhar com Júpiter e tal, porque cada palavra é analisada detalhadamente. Mas esse último comunicado ele é bem claro, exige do governo um rigor fiscal pesado. É indicação de que o governo está fazendo o dever de casa. Esta retenção aí, através de contingenciamento de 15 bilhões de reais, é um sinal positivo para o que quer o Banco Central, né? Para o que quer ali os diretores que fazem o Copom. A questão, esse contingenciamento, ele está trabalhando lá com o 0,25% do PIB, que vai dar lá os 28 bilhões. Né? O problema é que quando o governo começa a mandar essa mensagem que ele está trabalhando no nível de contingenciamento mínimo para andar ali no limiar para cumprir lá essa meta fiscal, que não é o déficit zero, né? Por isso que eu falo assim, ó, o governo precisa levar a meta fiscal a sério, é o déficit zero ou é o 0,25% do PIB que está no limite ali da obrigação fiscal que precisa ser mantido pelo que foi pactuado, né? No mínimo, para não tomar bomba, sabe? Então, assim, com o que o governo está trabalhando? E isso é perigoso, sabe? A gente andar ali, né, que eu falo assim, você tem que ter um guarda-reio para voltar para a pista. Então, com o que o mercado está observando isso? Levar a sério é o déficit zero. Então, é preciso levar essas questões muito a sério. Então, o governo fica fazendo esse contingenciamento, fica andando ali no limite para a coisa não sair da estrutura mínima do que precisa ser observado. E que bom que está fazendo isso, mas está fazendo isso de novo, né? Para cumprir por obrigação no limite da margem de tolerância, no limiar da coisa. Preocupante. Ô Carlos, fazendo uma tentativa de adivinhação aqui, pelo comunicado do próprio Comitê de Política Monetária e pelo que virá agora com a ata do Copom, é possível fazer uma projeção que o Copom
pode retornar ou retomar a alta da taxa básica de juros, ou a tendência é continuar nessa estabilidade, vamos dizer assim, sem alteração, e talvez lá na frente, se as condições econômicas permitirem, o Copom volta a reduzir as taxas? O que é possível projetar? Analisando essa estrutura, porque o Copom está decidindo hoje, ele não está olhando para hoje, é uma decisão do Copom, hoje ele mira 18 a 24 meses para o futuro. Então ele está olhando lá na frente agora. Então, avaliando o núcleo da inflação, e o comportamento fiscal, e claro, você tem um impacto ali das taxas do contexto internacional também, ele olha o FED, ele olha a inflação europeia, ele olha um contexto muito grande. Entendo que a gente ali andando com a política fiscal minimamente comportada, o governo fazendo a sua parte, sem grandes picos de inflação externa, e o nosso núcleo da inflação aqui controlado, hoje eu não vejo uma preocupação muito grande para que volte com o retorno do aumento das taxas de juros, de modo que o mais provável, probabilisticamente ali, 70% e 80%, a nossa taxa deve se manter ao longo em 10,5% nesse ano e começar a retomar essa queda gradual no início de 2025. O que, o que já está ruim, porque no início do ano a gente chegaria a 9,5% no final desse ano, retomando e continuaríamos descendo a partir de 2025. Então, a gente retoma 10,5%, a gente continua em 10,5% esse ano e volta a descer em 2025. Isso é ruim para a economia, porque eu já tenho orientado as empresas para fazer caixa, liquidez hoje é muito importante, evitar dívida, ter um controle de custos de despesas muito grande, vender certo com boas margens de lucro, a demanda cai, as pessoas deixam para comprar no futuro, porque o dinheiro começa a ficar mais caro. Então, de certa forma, isso é ruim para a economia, porque a gente fica travado, a economia fica mais parada. Mas o papel do Banco Central é exatamente com a estabilização da inflação. Mas para a economia isso não é bom, porque a gente sente o país mais parado, a indústria sofre, o pessoal já está reclamando, eu já percebo isso com a empresa, que eu estou dentro das empresas, orientando as empresas, então nós já estamos sentindo o mercado fica um pouco mais desaquecido, e isso não é bom, infelizmente. Conversamos com o economista Carlos Caixeta. Mais uma vez, Carlos, obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Bom fim de semana. Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.